foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto que estabelece um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis, porque esse valor atualmente varia de estado para estado. Então, o texto obriga os estados agora, né, essa previsão, e o Distrito Federal a definir uma alíquota única para os combustíveis, que será aplicada por 12 meses. Aí o cálculo será feito com base nos 2 anos anteriores, e a intenção é o quê? Evitar essa variação constante de preço, né, já que o preço é atualizado a cada 15 dias, considerando a média cobrada nos postos de combustíveis. Só que pelos deputados eleitos aqui de Goiás, apenas o delegado Valdir votou contrário a esse texto da alíquota única. Então a proposta ela precisa agora ser analisada pelos senadores e a estimativa é que a mudança reduza o preço final cobrado aos consumidores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que está aberto a discutir com atenção todas as propostas que possam, né, no caso, estabilizar o preço dos combustíveis. A gente quer congelar esse preço, estabilizar pelo menos. E por outro lado, os governadores que são afetados com a unificação reclamam do que pode significar uma queda na arrecadação. Como destacou, por exemplo, o Wellington Dias, que é o governador do Piauí. Vamos ver a opinião dele. Obviamente que há um viés tributário muito forte no preço dos combustíveis e isso pode ser remodelado. Essa é a intenção da Câmara dos Deputados nesse projeto e nós vamos, obviamente, recebê-lo no Senado Federal e dar o tratamento devido de apreciação, de debate, de amadurecimento, de eventual aprimoramento. É esse o nosso papel nesse momento. O que nós todos comungamos da tese é que nós temos que estabilizar esse preço dos combustíveis e tornar um preço que seja um preço palatável para o desenvolvimento do país. Não tem como desenvolver o país com combustível com esse preço hoje no Brasil. Pelos estudos do Conselho dos Secretários de Fazenda dos Estados, há sim uma perda, não é deixar de ganhar, é uma perda de 24,1 bilhões de reais para estados e municípios. E no momento delicado do país. Por que não se trabalha com muita força a proposta que o próprio ministro Paulo Guedes e agora o próprio presidente Bolsonaro já admitiram de capitalizar o fundo de equalização dos combustíveis? Isso sim faz cair o preço da gasolina para aproximadamente R$ 4,50 e não apenas 40 centavos, como é essa proposta da Câmara. Na verdade, a gente tem que trabalhar mesmo pela reforma tributária e tem acordo dos governadores. Aqui sim vai fazer a diferença. Preço do combustível, uma eterna discussão que já dura pelo menos 30 anos, né, Daniel Santana? O preço em determinado momento era tabelado, depois o governo Dilma subsidiou em determinada ocasião, depois liberaram novamente. É um problema multidisciplinar, são vários fatores envolvidos, não é apenas o ICMS, né, Daniel? Por isso que eu disse aqui no começo que eu não sou a favor de nenhum tipo de ingerência que possa prejudicar o país no futuro, como congelamentos, como você citou, algumas que aconteceram durante um período do governo Dilma, e vamos ser sinceros aqui, durante um período em que ela se preparava para uma campanha de reeleição, e isso acabou afetando depois no futuro, quando a bolha explodiu, a economia do Brasil, e muito em relação a isso, e em virtude disso também, que a gente vive, o momento que a gente vive atual. Agora, a questão dos combustíveis, e como eu tenho dito aqui sempre, não é só o ICMS, aliás, o ICMS dos fatores, para mim, é o fator que menos reflete nisso. Primeiro que é um imposto que já está há algum tempo sem ter nenhum tipo de acréscimo. Segundo, é um imposto extremamente importante para as cidades, principalmente as menores, poderem sobreviver, poderem se manter. Né? Cidades maiores têm outras fontes de renda, as menores dependem quase que exclusivamente do ICMS. E terceiro, na bomba, esse imposto acaba afetando sim, mas não de maneira grande como afeta a questão do dólar, e o combustível obviamente é atrelado ao dólar. Então o retorno econômico, né, uma maneira de você poder melhorar o preço da gasolina é justamente fazendo com que o preço do dólar baixe, com que a economia volte a crescer, com que os investimentos retornem e não necessariamente dando uma canetada e congelando preços que possam no futuro refletir ainda pior
de maneira pior na nossa economia. Rogério Rezende, preço dos combustíveis, discussão no Congresso Nacional para que haja uma redução. É um assunto muito complicado, hein, Rogério? É complexo, eu até verifiquei aqui, chequei inclusive quais são os impostos que incidem no preço final do combustível. Aqui em Goiás, por exemplo, a média mais ou menos do combustível fica na ordem de R$ 6,56. E quando sai da Petrobras, sai por R$ 2,15. E os impostos são o quê? Então, no valor total de 6,56, fica, então, 33% vai para a Petrobras, os custos da Petrobras, né? 11% incide para o COFINS, CID, PIS, PASEP e COFINS. O ICMS, por isso que as pessoas falam muito do ICMS, vai para quase 28%, 27,9%. 17% vai para o custo do etanol anidro, que é misturado à gasolina, e 10% para distribuição e revenda. Então é importante a gente fazer uma análise em cima disso aqui para ver onde pode incidir. Sempre fala assim ICMS porque está no poder dos governos, né? Que pode dar uma forma e uma maneira de amenizar. Mas a gente sabe muito bem que é muito complexo. Tanto é que a coisa não acontece porque não demanda muitos interesses, muitas coisas por trás disso, né?